Então aqui nós temos um exemplo, né, de elemento de estrutura. Por exemplo, todo relé, gente, vocês sempre vão ver uma entrada para comunicar o TC e o TP que está no campo. Então aquela informação precisa ser analisada. E essa informação vem para uma entrada analógica dedicada para tensão e dedicada para corrente, igual essa que vocês estão vendo aí, tá? Então aqui nós temos uma imagem, né, de uma onda senoidal. Por quê? Porque todo TC e todo TP, ele mede apenas corrente alternada. Então o relé precisa receber essa corrente alternada justamente para quando tiver uma falha, essa corrente e essa tensão que está entrando dentro desse relé, a gente conseguir fazer a oscilografia e verificar dentro dessa alternância aonde que ocorreu esse ponto de falha, tá ok? Como que é analisado isso? Através da oscilografia. Gente, a oscilografia é algo analítico, tá ok? Onde a gente precisa olhar de perto, né, dar um zoom em cada onda para saber o que aconteceu e qual que é o momento certo. É claro que hoje nós temos várias ferramentas que nos auxiliam nisso, né? Por exemplo, a análise digital, que ela vai trazer um pouco mais de clareza para a gente conseguir interpretar a falha, né? Foi o caso do Emílio aí, né, que ele acabou identificando uma falha na empresa que ele trabalhava, tá ok? Vamos lá então. Gente, só para vocês terem uma noção, tá? Aqui a gente está falando sobre a entrada, né, de sinais de campo, que é do TC e do TP. Então vou trazer um exemplo para vocês aqui do transformador de corrente, como é que essa informação ela é processada dentro do relé. Só que dentro do relé existe um processo que antecede essa fase, que é o processo de captação, né, de transformação dessa corrente que está passando no campo, tá ok? Que esse valor é reduzido para poder então chegar lá na entrada analógica desse relé, tá, pessoal? Então, aqui nós temos a imagem de um transformador de corrente e nós temos aqui o terminal primário e também temos o terminal secundário, tá ok? Gente, embora a gente esteja falando de um transformador de instrumentos, a grandeza que está passando no primário, ela não se mistura com a grandeza que está passando no secundário. Essas correntes são distintas, tá ok? O enrolamento primário ele não se conecta com o enrolamento secundário. Tudo isso acontece através da indução eletromagnética. Então, a transferência de corrente do enrolamento primário, ela é transferida para o secundário através da indução eletromagnética. Tá bom, gente? É muito importante vocês compreenderem isso. Isso só é possível acontecer por causa do núcleo. Ou seja, existe um núcleo, né, que é um elemento de acoplamento entre esses dois enrolamentos, só que eles não se conectam. Então, esse processo de transferência de indução é realizado pelo núcleo desses transformadores, tá? E aqui, pessoal, nós temos o fluxo da corrente elétrica. Gustavo, por que você está me mostrando isso? Pelo seguinte motivo. Gente, esse é um equipamento que merece muita atenção dentro de uma subestação. Por quê? Gente, a corrente elétrica, o que é a corrente elétrica? Vamos entender o conceito de corrente elétrica. Corrente elétrica é o fluxo ordenado dos elétrons em movimento, ok? Corrente elétrica é o fluxo ordenado dos elétrons em movimento. Ou seja, se é um fluxo ordenado, então uma corrente vai estar fluindo o tempo todo. E se ela tem que fluir, se é um fluxo ordenado dos elétrons em movimento, a corrente ela não pode ficar parada. Se ela ficar parada, vai acontecer um problema. Tá ok? Então, gente, o que acontece? Não sei se vocês já ouviram falar, mas por que transformador de corrente explode? Pelo seguinte motivo, tá? Em algum ponto de conexão no secundário, faltou conexão, ou algum ponto se frouxou, ou faltou aterramento. Nesse caso, esse elétron, ele não vai circular, ele vai ficar parado. E aí ele vai aquecendo aquele ponto, vai aquecendo, até chegar o momento que ele está muito quente, ele explode, tá ok? Então é importante vocês entenderem isso. Corrente elétrica não pode ficar parada, ela precisa circular, tá bom? Então aqui nós temos a corrente alternada entrando por um lado, tá ok? E saindo por outro. Como é que isso acontece na prática, né? Na prática, gente, acontece isso aqui, ó.
Ou seja, a corrente elétrica ela vai entrar por um lado do TC, tá ok? Ela vai passar até embaixo, até na parte de baixo, para fazer a troca de indução ali com o rolamento do secundário e ela vai sair pelo outro lado, tá ok? Então, basicamente, é assim que se comporta um transformador de corrente. Ou seja, a corrente que entra, ela precisa sair. É muito diferente do transformador de potencial, que o transformador de potencial ele entra, mas ele não precisa sair. Por quê? Porque a tensão é a força que desloca o elétron, tá ok? Não é o movimento ordenado do elétron, tá ok? E como que isso acontece, tá? Então aqui, gente, pode estar passando 1000 amperes aqui no enrolamento primário, tá ok? Geralmente, nos relés de proteção, no enrolamento secundário, esse 1000 ampere, ele vai ser reduzido esse valor de corrente para 5 amperes no enrolamento secundário. E tudo isso acontece através da indução eletromagnética. Não existe contato físico entre o enrolamento primário e o enrolamento secundário. Gustavo, tudo bem, eu já entendi. Se estiver passando 1000 amperes no primário, lá no secundário vai ter 5 amperes, ok? Ok. E se estiver passando 500 amperes no primário? Aqui no secundário vai ter uma corrente de 2,5 amperes. Tá ok? Porque essa corrente aqui do secundário, ela vai ser proporcional à corrente do primário. Então o relé, ele vai estar enxergando 5 amperes. Só que lá na memória do relé, lá no display, vai estar medindo como se fosse 1000 amperes. Por quê? Porque o relé lê proporcionalidade. E qual que é a função desse transformador de corrente? Fazer proporção, reduzir o valor de corrente para proporcionar uma leitura fiel ao que está passando lá no enrolamento primário. Tá ok, pessoal? Então é muito importante vocês terem isso em mente, tá? E essa corrente que chega aqui no enrolamento secundário, né, que é geralmente no valor de 5 amperes, ela precisa alimentar um relé de proteção. Então, eu já mostrei para vocês onde que é o ponto de conexão, tá? E essa corrente que chega aqui, Gustavo, o relé de proteção, ela vai armazenar essa corrente? Não. Essa corrente também, pessoal, ela precisa retornar para o circuito, tá ok? A corrente não pode ficar parada. Se ela ficar parada, vai ocasionar um problema nesse relé, tá bom? Então, corrente precisa circular, tá bom, gente? E essa corrente, geralmente vai ser conectado, né, essa corrente do secundário, geralmente vai ser conectado no terminal X1 desse transformador de corrente. E geralmente o terminal X2, ele vai ser fechado para terra ou vai ser fechado para massa, tá bom? Justamente para não interferir nas medições. E outra, também tem a questão da indução eletromagnética, tá? Então a carcaça desse equipamento também tem que ser aterrada, justamente para prevenir, né, um usuário ou um profissional que esteja na subestação e por acaso pode tocar nesse instrumento aí, nesse equipamento, e ele pode ficar protegido, né? Porque aquela corrente ela está sendo direcionada para a terra, tá ok, gente? Então é importante vocês terem isso em mente, tá? Outro elemento que é muito importante no relé de proteção é na parte de processamento. Lembra que eu falei para vocês que o relé é dividido em software e é dividido em hardware? Então, essa parte do processamento está dentro de um relé, tá, pessoal? Existe um chip como esse que vocês estão vendo aqui, e dentro desse chip tem uma lógica, né, que está fazendo o processamento e está fazendo a comparação também. E esse chip que vocês estão vendo se chama memória. É a unidade central de processamento. E dentro desse processamento existe uma memória, que é o responsável por armazenar as lógicas de comparação e também a lógica de proteção de um relé. E tudo isso faz parte do software. Então, dentro desse chip existe uma linguagem de programação, que é um software que determina todo o processamento desse relé de proteção. Tá, gente? Então, basicamente, ele funciona dessa forma, tá ok? Existe também o sinal de saída. Eu já mostrei para vocês o sinal de entrada nos slides anteriores. Existe também os sinais de saída, tá ok? E o sinal de saída, ele é o que, Gustavo? É a atuação do relé. Tem duas formas de sair a informação do relé. Uma delas é através de fio, que através da saída digital do relé, ela pode atuar lá na bobina de abertura do disjuntor ou na bobina de fechamento do disjuntor,
ou ele pode também se comunicar via fibra ótica. Então, isso são exemplos de saída de um relé de proteção, tá? E temos também, pessoal, a fonte de alimentação, tá ok? Então, todo relé que vocês verem, ele sempre vai ser alimentado em corrente contínua. Por quê? Porque dentro de uma subestação, o serviço auxiliar, todos os equipamentos eletroeletrônicos são alimentados em corrente contínua. Porque se perder, por exemplo, se tiver um blackout na linha, o sistema de automação e o sistema de proteção e os relés, eles não desligam. Por quê? Porque eu perdi apenas o retificador de corrente, tá? O retificador de tensão, que converte corrente alternada para corrente contínua. Mas quem supre essas cargas é o banco de baterias. Então, dentro de uma subestação, existe um painel. Esse painel está fazendo a retificação de corrente alternada para corrente contínua para alimentar esses equipamentos eletrônicos. Por que, Gustavo, tem que ser corrente contínua? Porque numa falha do sistema, né, o banco de baterias vai manter esses equipamentos ligados, tá bom? Então é importante vocês entenderem que todo relé de proteção, ele sempre vai ser alimentado em corrente contínua, tá ok? Gente, existe também os circuitos lógicos, tá? Então, dentro do sistema de proteção, né, lembra daquele chip que eu mostrei para vocês anteriormente? Dentro daquele chip vai um circuito lá dentro, um circuito lógico. Isso aqui a gente chama de linguagem de programação. A linguagem de programação na verdade, a linguagem de programação é a lógica de funcionamento do relé. Então, todo relé tem uma lógica de funcionamento que mantém ele operando. Então, isso aqui é um exemplo de circuito lógico, tá, pessoal? Então, fiquem tranquilos em relação a isso aqui, tá? Tá ok? E vamos lá, gente. E o relé de proteção também, ele é formado de uma conjuntura. Ou seja, existe uma conjuntura para os elementos de comunicação. Ou seja, existe uma interface, tá, pessoal? Que os relés se comunicam dentro de uma rede de trabalho. Então, lembra que eu falei para vocês que o relé se comunica ou por cabo de comunicação ou por fibra ótica? Então aqui nós temos um exemplo. Então nós temos vários relés aqui, né, na parte inferior. Tem vários relés que estão protegendo cada bay e esses relés estão conversando dentro de uma rede de processo. E esses relés, eles vão se comunicar futuramente com outros controladores, tá, com outros relés que estão ligados numa rede de remota e posteriormente vão comunicar com o sistema SCADA. O que o sistema SCADA está fazendo? Ele está integrando, a gente vai falar disso na quinta-feira, ele está integrando todas as informações de cada relé dentro de um sistema único. Isso a gente chama de integração do sistema de supervisão e controle, utilizando o sistema SCADA. Hoje no Brasil, nós temos dois tipos mais usuais de SCADA. Tem o Ellipse, que é muito utilizado, acho que é o campeão de tudo, né? É o Ellipse. E depois nós temos o SAGE. O que é o SAGE? O SAGE é um software desenvolvido pela CEPEL, que é uma empresa que presta serviço para a Eletrobras, é uma subsidiada da Eletrobras, e todo ativo que tem parceria com a Eletrobras é obrigado a utilizar o SAGE. O SAGE é um sistema de supervisão, assim como o Ellipse. Tá ok, pessoal? Qual que é o objetivo dele? Integrar todas as grandezas de geração e transmissão dentro do sistema da Eletrobras, para a Eletrobras poder mostrar em tempo real no site deles qual que é a energia deles que está sendo gerada, quanto que está sendo produzido naquele momento, quando está sendo transmitido naquele momento, tá ok? E quantos ativos deles estão operando naquele momento. Então, basicamente, essa é a função do sistema SAGE dentro dos ativos da Eletrobras, tá ok, pessoal? E, por último, nós temos aí o painel de controle, tá? Então, o painel de controle e ajustes é o lugar onde o profissional que vai trabalhar com relé, ele vai acessar. Ou seja, aqui eu coloquei para vocês, gente, uma tela de parâmetros do relé CEL. Então, cada relé tem o seu próprio software, tá bom? Então, o CEL tem o seu próprio software, o ABB tem o seu próprio software, o Siemens tem o seu próprio software, a Schneider tem o seu próprio software, tá ok? Se eu for utilizar
Se eu estiver utilizando o relé da Schneider e for utilizar um software da Cell, não vai funcionar, tá bom? Por quê? Porque cada proprietário, cada fabricante de relé tem o seu software dedicado para poder acessar, fazer as lógicas, baixar as oscilografias, fazer upload e download de cada sistema. Tá ok, gente? E por último, nós temos aí o teste do relé. Então, o relé, como eu expliquei para vocês, ele tem várias funcionalidades e especificidades. Ou seja, se eu tiver com um relé de linha de transmissão, eu preciso ensaiar esse relé. E como que eu ensaio ele? Através da ordem de ajuste, tá ok? Então, através da ordem de ajuste, eu preciso fazer o teste nesse relé. Então, como que eu ensaio ele? Eu vou forçar alguns pontos para executar uma determinada função. Ou seja, se eu quero testar sobretensão, sobrecorrente, subtensão, subcorrente, sobrefrequência, subfrequência. Então, através de uma mala de teste, como essa que vocês estão vendo aqui, é possível eu injetar, eu aplicar sinais de tensão e corrente manipulado. Eu posso ir aumentando o sinal da tensão gradual e da corrente gradual para sensibilizar aquela proteção e ver o relé atuar. E como que eu sei, Gustavo, que aquele relé está atuando no tempo certo? Eu vou extrair uma oscilografia, tá ok? Então, antes de eu extrair a oscilografia, eu preciso testar o relé. Qual que é a função que eu quero testar desse relé? De onde que é esse relé? É da linha de transmissão? É de um gerador síncrono? É de um aerogerador? De onde que é esse relé? Então, eu preciso saber de onde é esse relé, tá ok? E através da ordem de ajuste, eu vou fazer os meus ensaios nesse relé, tá ok? Então, eu vou instalar essa mala de teste junto com o meu computador e quando eu abro o software da mala de teste, eu faço a ligação entre a mala e o relé, tá ok? Eu consigo injetar sinais de tensão e corrente para sensibilizar uma determinada proteção, tá ok? E como que eu sei que a proteção está atuando no tempo certo, né? Primeiro, o software do relé, ele já me mostra, ele mostra pra gente qual que é o tempo de atuação. Como que eu sei disso também? Através da oscilografia. E o que é a oscilografia, né? A oscilografia, ela nada mais é do que um raio-x do que aconteceu no sistema. Ou seja, a oscilografia está mostrando o passado, o que aconteceu há um segundo atrás, há 1 milissegundo atrás, há 1 minuto atrás, há 1 hora atrás, há 10 minutos atrás. Então a oscilografia, ela traz para mim em forma de ondas, tá ok? É um estudo oscilográfico, né? Um oscilograma, que ela vai trazer todo o histórico das oscilografias, do oscilograma, do que aconteceu com as minhas ondas de tensão e as ondas de corrente naquele período de tempo. E tem mais, ele mostra o lugar da falta, aonde aconteceu a falta, tá ok? Tudo isso possibilitando para nós uma análise do relé, para saber se aquele relé ele está bem configurado, né? Está com as configurações, com o estudo daquele relé ele foi bem elaborado e está atuando no tempo certo ou não. Então, o que é que vai trazer para nós uma confiabilidade naquele ajuste? São as oscilografias, tá ok? É importante entender a oscilografia, gente, porque, por exemplo, quando nós, seres humanos, estamos com algum problema de saúde, o que a gente vai? A gente vai no médico. O médico vai pedir, tô com uma dor de estômago. O médico vai pedir um raio-x do estômago, depois vai pedir um exame mais aprofundado, né? Através daquele que coloca a sonda na garganta e vem descendo até chegar no estômago. Mas primeiro ele olha uma ultrassom, ele faz um raio-x ali do corpo para saber como é que tá. Da mesma forma, no sistema elétrico a gente utiliza a oscilografia para fazer também um diagnóstico do que está acontecendo com o sistema. Então, na medicina tem o ultrassom, tem o raio-x, e lá na eletricidade nós temos a oscilografia para trazer mais clareza de como está o corpo humano, como está a nossa saúde, tá, pessoal? Então, é muito importante para vocês entenderem a função da oscilografia, tá? Então, gente, como o relé opera, a gente já aprendeu.
Então a gente entendeu como é que o sinal entra, como que ele sai, como ele é processado, como ele é ensaiado, como que ele é testado. Tudo isso a gente já aprendeu, tá ok? Tudo isso nós aprendemos. Então, no próximo capítulo, gente, a gente vai ver sobre a oscilografia, tá ok? Então eu vou dar um enfoque um pouco mais na oscilografia, como que ele opera, tá bom? Justamente para trazer mais clareza para vocês, tá bom? Então vamos lá, deixa eu retomar com o conteúdo então, para a gente poder seguir adiante, tá ok? Então todo diagnóstico em um sistema elétrico é realizado pela oscilografia. Ou seja, o oscilograma ele vai trazer todo o comportamento das ondas senoidais, tanto de tensão como de corrente, e vai mostrar o que aconteceu com o sistema naquele determinado tempo, tá ok? Então o relé ele consegue identificar tudo que está acontecendo no sistema, tá ok? E atuar naquela falta. E tem mais, ele registra isso. Então a oscilografia é uma memória de registro do que aconteceu com o sistema, tá bom, pessoal? E teoricamente falando, o que é essa oscilografia, né? Ela nada mais é do que um registro detalhado de grandezas elétricas como corrente, tensão, frequência, potências também, tá, pessoal? E durante os eventos específicos no sistema elétrico, tais como falhas, partidas e operações anormais, o relé ele registra essas informações e, através da oscilografia, ela mostra um diagnóstico da falta, tá ok? Trazendo para nós insights de como podemos resolver aquele problema e saber se aquele problema foi interno ou se aquele problema foi externo. Por exemplo, quem trabalha em empresas que estão conectadas na malha do Sistema Interligado Nacional, então, quando às vezes tem uma falta numa usina ou numa subestação, aquela empresa ela vai ser indisponibilizada no mesmo momento. E como que ela consegue contestar isso? Através da oscilografia. Ou seja, a gente faz um relatório, né, manda para pós-operação do ONS com a oscilografia falando, olha, esse problema que aconteceu no dia tal, na hora tal, foi um evento externo. Portanto, solicito contestação dessa falta e retire essa indisponibilidade, essa parcela variável do nosso ativo. Então, quando a pós-operação ela é muito bem trabalhada junto à área de proteção e à área de OIM, a gente consegue eliminar algumas falhas e que podem atrapalhar o desempenho de um ativo. E a oscilografia é o ponto principal para a gente conseguir contestar essa falta, tá, pessoal? Existem alguns componentes que fazem parte da oscilografia, tá ok? Tais como sinais registrados. Logo mais eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso, tá, gente? Vou mostrar para vocês na íntegra, tá? Sinais registrados, tá bom? Corrente de dados, por exemplo, corrente de fase, tá ok? A falta que aconteceu numa determinada fase e ele vai mostrar como é que está o desempenho da corrente. Tensão, frequência e também todo o processo de falta, né? Então ele mostra tudo, né? Onde que começou a ocorrer a falta, né? Onde que sensibilizou a proteção e o momento em que abriu, em que o relé mandou abrir o disjuntor. Então a própria oscilografia, ela consegue trazer todas essas informações para nós, tá bom? Existe também, gente, muitas funções e benefícios, tá? Como, por exemplo, o diagnóstico da falha, a análise da operação, tá ok? E o armazenamento também da falta e os relatórios que ele consegue gerar para nós. Então a oscilografia, como eu mencionei para vocês, é apenas um registro. Só que esse registro ele consegue trazer para nós informações importantíssimas, como o diagnóstico da falha, o momento em que essa falha ocorreu, né, o momento, a hora, o tempo, a localização, e ela consegue também trazer a seletividade, se foi sobrecorrente, sobretensão, curto-circuito, sobrecarga. Então, todos esses benefícios que a oscilografia traz para nós, isso vai direcionar a equipe de manutenção com mais assertividade. Por exemplo, caiu uma torre no quilômetro 50, por exemplo. Né? Qual a proteção que sensibiliza? Né? A impedância. Então, automaticamente a gente consegue olhar o relé função 21 e saber qual zona de atuação. Para falar, pessoal de campo, olha, faz
faz uma inspeção imediatamente lá no local entre a torre 40 e torre 50. Você vai chegar na torre 50, a torre vai estar lá no chão, tá ok? Justamente para direcionar o pessoal como eles devem agir naquele momento, qual que é o tempo de colocar uma outra torre, de fazer a ligação dos cabos e liberar essa linha de transmissão para atuar no sistema, tá? Então, tem vários benefícios que a oscilografia traz para nós que somos profissionais do setor elétrico, tá? E a oscilografia, gente, quando a gente olha para oscilografias, por exemplo, dependendo do fabricante vai estar tudo em inglês, então a gente consegue observar, né, que existe um lugar para falta, tipo de falta, o tipo de sinalização da função da proteção que atuou, por exemplo, está aí ó, no número 2, na linha 3 tem a corrente de falta, tá ok? Na linha 4 tem a localização da falta, onde que ocorreu essa falta. No número 5 tem o número de disparo do religamento. O número 6 tem a frequência, tá ok? E o número 7 tem a data e a hora. Então a oscilografia ela vai trazer todas essas informações detalhadas para nós. Isso é muito importante para fazer uma contestação e também para trazer uma análise para nós do que aconteceu ali dentro do circuito. Qual a falha que atuou, tá ok? E aqui, gente, é uma oscilografia, tá? Então isso aqui é apenas um print, né, de uma oscilografia e aqui é possível a gente entender. Quando a gente observa superficialmente isso aqui, a gente não vai entender nada, nada. Mas precisamos descascar essa cebola por camadas, tá ok? Então aqui, ó, no item onde está o número 1, ali, pessoal, são as grandezas analógicas exibidas em valores eficazes. Ali no caso onde está aquela seta número 1, ali é o valor decorrente. Então aquelas ondas que você está vendo, elas se tratam das senoides da corrente elétrica. Tá ok? E da onde que vem a corrente? Ela vem do transformador de corrente. Ela vem do TC. Então, aquela grandeza de corrente é reduzida para 5 amperes e ela vai entrar numa entradinha analógica de um relé. Tá ok? Ela entra e é processado. Então, o relé está observando tudo que está entrando ali. A corrente ela entra e ela precisa sair. E o relé fica registrando a movimentação daquelas senoides, tá ok? E ali, pessoal, um pouquinho para baixo, nós temos o valor de tensão, temos as 3 fases. Então, tem 3 fases da corrente alternada e tem as 3 fases também da tensão alternada. A gente está falando de um circuito trifásico, tá bom, gente? Só é possível fazer leitura de oscilografia em circuitos de corrente alternada. Circuitos digitais não tem como fazer. Circuito de corrente contínua, tá? Não tem como fazer oscilografia, porque só vai aparecer 2 status, positivo, ou seja, sinal de aberto e sinal de fechado. O sinal binário, ou é 1 ou é 0, tá bom? Agora, na corrente alternada, né, por isso que se chama oscilografia, né? Porque ele vai fazer uma análise de como está o comportamento da senoide. O que é a senoide? É o comportamento da nossa onda, né? 60 picos por segundo, a nossa frequência. Então, dentro dessa grandeza de alternância, a gente consegue identificar frequência, tensão e corrente. Então, aqui embaixo, um pouquinho para baixo, você vai ver os sinais ali da tensão, tá, pessoal? E de onde que vem essa informação da tensão? Ela vem do TP, vem do transformador de potencial, ou seja, através do sinal de tensão. Esse sinal de tensão também vai entrar numa entrada analógica e o próprio relé ele vai processar essa informação e vai fazer uma análise. Opa, se tem um problema na tensão ou não, tá ok? E um pouquinho para baixo, vocês conseguem verificar vários sinais, várias cores, mais forte, mais fraca, que estão posicionados na horizontal. Ali, gente, são as variáveis digitais, tá ok? Aqui é mais fácil de entender, né? Só que a gente só consegue entender esse sinal digital quando a gente compreende o que está acontecendo, o que está inserido ali dentro daqueles sinais, tá? Então ali nós temos, por exemplo, a partida de proteção, nós temos um momento em que a proteção sensibiliza, tá ok? Então ali nós temos, ó, a função 50 e logo em cima nós temos a função de trip, ou seja, é muito rápido
é muito curto espaço de tempo em que atuou a proteção, identificou a sobrecorrente e atuou o trip. E lá no número 5, nós temos o momento em que o disjuntor é aberto. Você repara que a cor está mais escura porque o disjuntor está fechado. E depois fica bem clarinho a cor porque é o momento em que o disjuntor abre. Tá ok? Então toda vez que vocês olharem para um desenho e olhar ali, por exemplo, 52, está falando que é um disjuntor de corrente alternada. Gustavo, e se fosse 72? Pela norma ANSI, que é a norma que norteia o sistema elétrico hoje, juntamente com a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, se fosse 72, seria um disjuntor de corrente contínua. Tá ok? Então, para cada tipo de proteção existe um número. Por exemplo, para sobrecorrente instantâneo e temporizado, é número 50 e 51. Se fosse sobrefrequência, seria função 81. Se fosse sobretensão, seria função 59. Então, para cada tipo de fenômeno, existe uma numeração que é normatizado, tá, pessoal? Então, aqui é um exemplo de oscilografia para vocês. Tá ok? E nesse outro desenho, eu tenho aqui ó, o momento da atuação da proteção da abertura do disjuntor. Olha aqui, ó, o 52A. Então aqui aconteceu a sensibilização, onde está esse vermelho. Sensibilizou a proteção e aqui é o momento em que abre o disjuntor dessa subestação. Tá ok, pessoal? Então é muito importante vocês entenderem a oscilografia, porque isso vai trazer uma outra visão para vocês de diagnóstico, tá bom? Então a oscilografia é importantíssima para fazer um diagnóstico. O profissional que consegue entender isso aqui, ele já é um profissional que está à frente dos concorrentes dele. É um profissional que está à frente dos colegas de trabalho dele também, tá bom? Por isso eu quero aproveitar aqui a aula e dar os parabéns para o Emílio, porque o Emílio recebeu uma tarefa, né, de baixar uma oscilografia e encontrar uma falha na usina que ele trabalha. E ele conseguiu identificar através da oscilografia, tá ok? Gustavo, eu tô vendo um monte de número aí. O que que é isso, né? Gente, aqui eu tenho dois circuitos. Eu tenho um circuito de potência e eu tenho um circuito também onde está desenhando ali toda a função do relé de proteção. Cada número desse que você está vendo significa a atuação de um relé de proteção. Tá? Então significa a função de um relé de proteção. Então você vê ali 59, o 27, o 32. Cada número desse tem uma função dentro do sistema de proteção, tá, gente? Então para você que deseja se aprofundar mais, tá ok? Segura na minha mão, porque eu não vou largar da sua e vem comigo para essa gravação do curso Operador e Mantenedor de Subestação Nível Especialista, que você vai aprender todos esses números que estão aqui aparecendo para vocês, tá ok? Beleza? Por exemplo, se eu tenho um problema de proteção diferencial num transformador, como é que o relé monitora isso, tá? Então o relé de proteção, ele está enxergando o valor de corrente da baixa tensão desse transformador e o valor de corrente da alta tensão desse transformador. Então, a função 87, que é o que está escrito ali na parte superior, ele é proteção diferencial de corrente em transformador. Ou seja, ele precisa ficar lendo constantemente a igualdade das correntes. Se tiver uma diferença, uma discrepância do valor de corrente do enrolamento primário para o enrolamento secundário, esse relé ele precisa atuar imediatamente, identificar a falta e atuar na bobina de abertura do disjuntor para indisponibilizar esse transformador. Por quê? Quando ele enxerga que está havendo uma diferença de corrente, ele enxerga ou fuga de corrente para massa ou curto-circuito, tá bom? Então é importantíssimo, né, vocês entenderem a funcionalidade. E como que eu sei, Gustavo, que realmente atuou essa função? Através da oscilografia, tá ok? Então o relé está fazendo o quê? Ele está lendo corrente. Então ele está lendo a corrente que vem da baixa do transformador e a corrente que está vindo da alta do transformador. Então ele está fazendo essa leitura constantemente. A corrente está entrando no relé e está saindo do relé. Então o relé está fazendo esse monitoramento. E esse transformador, ele está sendo protegido por dois disjuntores, tá ok? Então está sendo protegido por dois disjuntores. Numa falha, esses dois disjuntores precisam abrir, tá ok?
Então, o relé está monitorando o quê? Corrente. As correntes precisam estar iguais para esse relé permitir que esse transformador opere. Se esse relé está lendo de um lado uma corrente de 5 amperes e do outro lado de 3 amperes, ele identificou uma diferença da corrente. Nesse caso, esse relé ele vai mandar abrir imediatamente esses dois disjuntores. Por quê? Porque o relé identificou uma diferença de corrente. Então, ele precisa mandar abrir imediatamente esses disjuntores, protegendo esse equipamento, protegendo, no caso, o transformador. E como que eu sei, né, que é essa função que atuou, Gustavo? Através da oscilografia. Eu preciso acessar o relé, colocar o computador, acessar o software, baixar uma oscilografia para ver qual é a diferença da corrente de baixa e da alta, por que sensibilizou essa proteção, tá bom? Então, quando atua essa proteção, é bucha, tem um problema sério em um transformador, tá? Só para vocês terem uma ideia, em 2020 eu trabalhava num centro de operação. Eu era o responsável por escrever normas para o centro de operação. Procedimento, normas, toda a parte documental do COG era eu que escrevia. Manual de operação, era tudo eu que escrevia. Então o que acontece? Teve uma vez que um operador estava no centro de operação e atuou um trip 87T no transformador. Olha a ingenuidade do operador, né? Ele ia resetar a falha, né? Ele ligou lá na planta, falou: operador, não estou conseguindo resetar o bloqueio por aqui, reseta aí no campo, porque atuou um relé de bloqueio. Quando atua a falha 87, atua também a função 86, que é a atuação de bloqueio. E eu tô olhando aquela conversa, e ele falando pro operador lá no campo resetar o relé, porque ele ia energizar de novo esse equipamento. E eu falei para ele: você não vai fazer isso. Ele falou: mas por que você não vai fazer, Gustavo? Eu falei: porque você não pode. Atuou a função 87T. Você sabe o que significa a função 87T? Ele falou: não. Eu falei: é por isso que você não pode energizar esse transformador, senão ele vai explodir. E aí eu fui com ele, lá tem um quadro, né, lá na sala de controle, no COG, e na época eu fiz um desenho desse mesmo circuito que eu estou mostrando para vocês, para explicar para ele por que ele não poderia, né, partir novamente. E aí o que ele fez? Ele ficou com medo. Ele falou: cara do céu, é muito grave isso. Eu falei: é muito grave. Você pode perder o seu emprego até por justa causa, se você ligar, se você mandar resetar e ligar de novo esse transformador. Porque é telecomando, é distante. Então você tem que saber o que você está fazendo. Quantas pessoas estão atuando no campo hoje sem saber o que elas estão fazendo, sabe? Então é o conhecimento que vai te levar mais longe. Então essa falha desse operador poderia ter gerado uma demissão, tá ok? Isso justamente por causa da falta de conhecimento. E aí, gostou do vídeo? E se você curtiu e quer ver mais conteúdos como este, não esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda muito e mostra que você valoriza o nosso trabalho. E se ainda não é inscrito no canal, aperte o botão de inscrição e ative o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!